Paz e graça, queridos amados irmãos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Entre. Fique à vontade. Que não vai deixar essa luta me matar. Meu Deus. Desespero me tomar. Que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Nós falamos ontem sobre a reconfiguração. Hoje nós vamos falar sobre a ressignificação. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Não deixe que o desespero, O choro dura uma noite, não mas deixe a que as alegria, tribulações, ela vem pela não deixe que manhã. o choro Eu creio, domine eu a sua creio. vida. O choro dura uma noite, mas a Meu alegria, Deus. ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda Meu que a Deus. figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me Meu Deus. e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a Alegria vem pela manhã. ela vem pela manhã. O choro dura uma Eu noite, creio, mas a eu alegria creio. vem pela manhã. O choro Aleluia. dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Exalte. Cante ao Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Me alegrarei, Senhor, eu me alegrarei. Se alegre, a alegria do Senhor é nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Meu Deus. Senhor, em ti eu me alegrarei. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ressignificação para o futuro. A ressignificação para o futuro. Vamos ler Levítico, capítulo 26, versículo 4. Diz: então eu vos darei chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita.
e a árvore do campo o seu fruto. A verdade é que nós devemos plantar a lei da semeadura. Quem planta boas ações vai colher boas ações. Quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta o bem vai colher o bem. Jesus, ele ensinou a nós fazermos o bem. Jesus nos ensinou a fazer o bem. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas, cada dia mais, como diz lá em Timóteo, vocês me viram falar muito por aqui, que os homens, eles se esquecem de Deus. E Deus falou algo interessante, Jesus. E quando o Filho do Homem vier, porventura, por acaso, achará fé ainda na terra? Falamos da cultura, da contracultura, da cultura imposta por alguns intelectuais que querem desfazer esse livro aqui. Queridos, nenhuma filosofia, nenhum conceito, por mais que a pessoa seja sábia, jamais vai perpassar os escritos e o princípio bíblico. O apóstolo Paulo fala que ainda que eu mesmo ou um outro anjo pregue o evangelho que não seja de Jesus Cristo, seja anátema, amaldiçoado. E para ser sincero, nós vemos aí muitas pessoas que estão pregando o evangelho que não é do Senhor Jesus, atualizando a Bíblia, o pecado sendo inserido na igreja. E quando falo o pecado inserido na igreja, é se comportando nos padrões do mundo. Eu não falo de você contextualizar a Bíblia. A Bíblia, ela obedece o contexto, mas a Bíblia ela não pode ser atualizada. Já expliquei isso aqui para vocês. Muito bem. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a bússola. Lâmpadas para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem. Então eu vos darei a chuva ao seu tempo. Aqui fala de algo que Deus tem para você, a chuva no seu tempo. Plante, semeie. É a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Se você planta, você vai colher. Não ao seu tempo, mas ao tempo de Deus. Muito bem. Isso é pertinente, isso é contundente sobre as nossas vidas. Nós devemos fazer o bem. Perto está o Senhor. Nós somos imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, diga de passagem. Vemos alguns teóricos, alguns conceitos, alguns protótipos, arquétipos, contra a palavra de Deus. Falei aqui sobre a filosofia de Theodor Adorno, Horkheim, Marcuse, Erich Fromm, Foucault. Também Rousseau, Marx Engels. Queridos, ainda que o anjo anuncie o evangelho que não seja de Jesus, seja amaldiçoado. O evangelho ele tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas. O evangelho ele tem que ser
o principal caminho que nos leva à salvação. Nós devemos falar das boas novas, falar do amor de Deus. É um tempo que eu estava, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? O que está ocorrendo? Eu vou fazer agora 15 anos de pastor, onde foi derramado o óleo sobre a minha cabeça. Mas vi muitas coisas mudar nessa era. Em 15 anos, como as coisas mudou, meu Deus do céu. Claro que já vim pregando o evangelho há um tempo, vendo o contexto ali da minha igreja. E como simples servo e nada mais. É isso que eu quero. Eu falo para Deus. Deus, eu quero ser um simples servo e nada mais. O que eu quero ganhar é almas, edificar, alimentar, proteger. Afinal de contas, se você tiver um insight, alguma dúvida, algum argumento na área bíblica, eclesiológica, espiritual e teológica, por favor, envie a sua dúvida. Eu gosto de responder. São 4 horas bíblicas que são diferentes, se complementam, mas são diferentes da teologia bíblica, eclesiológica, espiritual e teológica. São 4 áreas diferentes. Mas voltando aqui, a chuva temporã, a seródia, a chuva temporã, aquela que vem no seu tempo. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no Brasil no tempo da chuva temporã, a chuva que vem no tempo. Todo mundo sabe que em junho, no Brasil, começa o inverno, a chuva cai, é a chuva que vem no tempo. A bênção de Deus cronometrada na sua vida, no tempo certo. No tempo certo. E já falei aqui que nós devemos ser provocadores de milagre. Por exemplo, a chuva seródia, temporã e a seródia é aquela chuva que vem antes do tempo. Por exemplo, no verão, né, tem aquele sol escaldante, tem aquela chuva que é antes do tempo. Pois é, Deus está no controle de tudo. Deixa eu te dizer, Deus vai derramar chuva sobre a sua vida. Eu falei aqui sobre 3 figuras que encantaram Jesus. 3 figuras que deixaram Jesus, entre aspas, abismado, regozijado, alegre e feliz. O texto da mulher samaritana. Jesus ficou admirado com a fé da mulher samaritana. O texto do centurião de Cafarnaum, Jesus, depois que ele falou, vocês só conhecem a história. Senhor, eu sou servo. Eu tenho 100 soldados à minha disposição. E quando eu falo vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. Mestre, uma só palavra. Meu Deus, que coisa fantástica. Jesus é fantástico. Diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus exaltou de alegria, ficou feliz e virou para o colégio apostólico, falou para o colégio apostólico. Só tinha fera. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Felipe, a turma toda. Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. O centurião, a samaritana e a mulher sírio-fenícia, que eu falei aqui ontem. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. 3 estrangeiros. Jesus admirou a fé daqueles 3 estrangeiros. Grande é a tua fé. Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé.
são os adjetivos. Eles arrancaram essas expressões da boca, da mente e do coração de nada mais e nada menos que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centurião de Cafarnaum, primeiro, olhe, a mulher sírio-fenícia, ou grega, em algumas traduções. Segundo, e a mulher samaritana. Os três não eram judeus. Com isso eu quero dizer que a fé, ela perpassa barreiras. A fé, ela perpassa o arquétipo religioso. A fé, ela perpassa as quatro paredes. Eu sou batista, eu sou Assembleia de Deus, eu sou adventista. Amém. Tem muitos irmãos de fé. Isso é bom. Mas a fé, ela perpassa as quatro paredes. A fé, ela não se situa a um local, a um lugar, a uma pessoa. A fé, ela é universal. A fé, ela é universal. A fé não é somente da universal, nossos irmãos em Cristo, não. A fé, ela é universal. Pastor, o católico pode ter fé? Claro. Muitos católicos de fé. Pastor, alguém que não frequenta a igreja pode ter fé? Pode ter fé. Agora a fé precisa ser alimentada. A fé precisa ser desenvolvida. A fé precisa ser regada. Eu reguei, Apolo, eu banhei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E se eu prego o evangelho, é porque o reino de Deus chegou até vós. Jesus falou, quando alguém disser, o reino de Deus está ali, outro está aqui, não acreditais. O reino de Deus está dentro de vós. Uma situação bastante que me chama muita atenção, aquela situação. Os discípulos vinham, tinham pregado o evangelho, curado gente, expulsado demônios, botou o inferno de porta para dentro, um arraso no bom sentido. Os discípulos pisou, já viu como aqueles policiais que entram na casa do bandido para buscar o bandido e quebra as portas. Assim os discípulos vieram. E o que aconteceu? Os discípulos. Amém, meu irmão? Vamos orar por você, sim. Vamos colocar você em nosso caderno de oração, irmão Nivaldo. Receba a bênção de Deus desde já. E os discípulos observavam. E chegou para Jesus um entusiasmo muito grande. Chegou para Jesus com alegria, felicidade. Claro que Jesus não estava jogando balde de água fria nos discípulos. Senhor, e no teu nome expulsando demônio, ressuscitando os mortos. E teu nome tem poder, Jesus, teu nome é demais, Senhor. Jesus, eu vi a Satanás cair como um anjo de luz. Acautelai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos por isso, não porque os demônios lhe submetem. Jesus se preocupa muito com a essência, mais do que a aparência. O ser humano é performático. O ser humano, ele é performático. O ser humano, ele obedece a uma ética, a um estatuto, a uma maneira de ser. Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia,
Jesus, ele olha o coração. Antes de nós ofertarmos a nossa oferta, nós devemos ofertar o nosso coração. Antes de ofertarmos qualquer coisa, devemos ofertar primeiro o nosso coração no altar. Por isso que a Bíblia fala, quando ofertares a oferta, se tiver alguma coisa contra teu irmão, reconcilia-te com ele. E depois oferta. O coração do homem é a terra que Jesus almeja. Jesus, ele almeja primeiramente a terra do coração do homem. Ele quer conquistar o seu coração. Ele quer transformar o seu coração. Acredite, creia, entregue o seu coração a Jesus. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ser um cristão a cada dia mais que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Redargua, ensina, exorte, oriente. É bom pregar o Evangelho. E crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 2:52. Leia, observe o que esse texto diz. E crescia Jesus em graça, sabedoria, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eu gosto de conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É o livro que leva o meu nome, Oséias capítulo 6, versículo 3. Leia, observe o que diz expressamente o versículo. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito bem. Escute. Quando nós crescemos, conhecemos, nós se tornamos os róios, os cristãos amadurecidos. Sexta-feira, Jesus deu um discurso. O discurso de Jesus foi duro, impactante. Leia João capítulo 6, a partir do 60. Leia, confira. O discurso de Jesus foi duro. E tinha uma grande multidão. Cada um começou a sair de fininho, porque o discurso de Jesus, o Evangelho, queridos, é porta estreita. Cada um começou a sair de fininho. Cada um começou a sair de fininho. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Cada um, Jesus falou para os discípulos, e só ficou o colégio apostólico. Jesus falou o seguinte: e vocês não querem ir também não? E eles responderam: Pai, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Pedro às vezes arrebentava. Pedro às vezes arrebentava. Por isso que foi o elemento surpresa, foi Pedro. Paulo veio depois, mas o elemento surpresa do Evangelho foi Pedro. Depois, já comentamos isso aqui. Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Certa-feita, eu fui pregar na igreja, numa vigília, me lembro como hoje. E toma-lhe benção para cá, benção para cá. E eu preguei o Evangelho genuíno, não que eu queria me parecer. Eu prego aquilo que Deus coloca no meu espírito. O Espírito Santo conecta com Deus. E de sorte que o que aconteceu com Jesus, aconteceu comigo também.
Aliás, eu sou um discípulo de Jesus, meu maior mestre, Senhor e Salvador. E começou a sair um por um. E alguém falou, um pastor bateu no meu peito. Verdadeiramente, a palavra de Deus tem que prevalecer. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Eu, graças a Deus. Evangelho, queridos, não vejo o evangelho como um peso. Não vejo o evangelho como um embaraço. Não, o evangelho não é peso nem embaraço. O evangelho é você viver de acordo com os preceitos de Deus, os estatutos, os mandamentos, as ações de Deus. Em Salmo 119, 71, diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, a tua lei, os teus mandamentos. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, a tua lei. Deus, ele corrige. O pai corrige o filho. O pai, ele orienta o filho. O pai, ele tem satisfação de corrigir o filho. E nós devemos se deixar ser orientado, corrigido por Deus, porque Deus é o nosso Pai. Nós somos como leões. Nós somos como filhos de leão. Nós somos como leões. Nós somos como filhos de leões. Nós somos leãozinhos. Nós somos leõezinhos. Somos filhos de leões. E a verdade é que Deus, Ele trata, Ele cuida de nós. Ele tem um carinho, uma maneira de tratar conosco. Deus, Ele tem a segurança, a proteção, o gozo, o zelo, o conselho de tratar conosco. Deus, Ele sempre é Deus. E Deus, Ele ama você a despeito do que você fez, decidiu fazer. A mensagem do Evangelho, ela é clara, ela é sucinta, ela é verdadeira, ela é plena. Por isso, nenhum arquétipo, nenhum protótipo, nenhum paradigma, nenhum preceito pode ser mais do que a obra de Deus. Nenhum conceito deve ser maior do que a obra de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus, Ele tem nas nossas vidas, no nosso coração. É como um homem que perdeu um tesouro e ganhou um tesouro e protegeu aquele tesouro. Aliás, você tem protegido o Evangelho? Você tem protegido aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Você tem guardado? Você tem sido fiel ao que Deus fez? Quando a pessoa anda em trevas, ela está sob a jurisdição das trevas. Mas quando as pessoas estão na luz, ela está na jurisdição da luz. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse a tua lei. Muitas pessoas aprendem pela dor. Então, há um ditado que diz o seguinte, que uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor, e é verdade. O homem de coração quebrantado, ele se quebra diante de Deus. O homem de coração altivo precisa sofrer o dano. A Bíblia fala que os tolos eles sofrem o dano para reconhecer a Deus. O sábio não. O sábio ele se quebranta diante de Deus. Ele se dobra diante de Deus. Ele tem uma visão de Deus. A visão daquilo que Deus é. Então o sábio ele tem um coração contrito, quebrantado. Um coração arrefecido. Um coração transformado à imagem de Deus. E o tolo,
ele é tomado pelo orgulho, pela prepotência, pela vaidade, pela soberba, pela cobiça, pela inveja, pelo ciúme. Aliás, qual o sentimento que você tem alimentado? E deixa eu te dizer, livre-se desse sentimento, expurgue-o, mande para fora, porque isso vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Hoje ou mais tarde, tenha certeza que a conta chega. Infelizmente, como alguém já dizia, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O homem, ele comete pecado. E quem comete pecado, diz a Bíblia, que é do diabo. Quem quem vive na prática do pecado é do diabo. Jesus falou, se ele não ama vós, não escandalizeis, não fique triste, porque antes de não amar vós, não amou a mim. E não amaram a mim. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todos nós, toda criatura. No Evangelho não há anjos. No Evangelho não há robôs. Há homens moldados, transformados, homens formatados, ressignificados à imagem e à vontade de Deus. Bom, louvo a Deus quando vejo essas igrejas abertas pregando o Evangelho. E olha que Deus me deu um entendimento de róios. O entendimento maduro não é minha igreja, não é a igreja A, B, C, D. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Jesus, às vezes, colocou alguns arquétipos para poder quebrar a liturgia humana, o estereótipo, o arquétipo, o protótipo, o paradigma humano. Porque o Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele que crê. Jesus falou, quando alguém disser que o rei está aqui, ou o reino está ali, não acreditais, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meu Deus, que coisa fantástica. É para você glorificar de pé. Isaías 61, versículo 4. E edificarão nos lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Deixa eu te dizer, Jesus vai restaurar, restituir aquilo que foi roubado. Eu mesmo, o Senhor, farei isso. Eu gosto como Deus coloca seu nome em xeque. Deixa eu te dizer algo. Quando você é fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. E ai daqueles que lutam contra Deus. A Bíblia fala o seguinte, que quem contendeu com Deus e teve paz. Quem enfrentou Deus? Qual o homem que enfrentou Deus? Quem é que enfrenta Deus? Ah, pastor, eu nunca enfrentei Deus, nunca disse nada para Deus. Reveja seus conceitos. Às vezes você pode enfrentar Deus desonrando alguém. Às vezes você pode enfrentar Deus maltratando os seus servos. Às vezes você pode enfrentar Deus desobedecendo a sua palavra, quebrando os mandamentos, quebrando os seus paradigmas. Cuidado, não enfrente a Deus. E se você, por acaso, reconhecer que fez esse desatino, essa tolice, esse desvaneio, se arrependa, se proste diante dele e está tudo certo com ele. Aliás, Deus é um Deus de amor.
um Deus de justiça. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Ele julga os homens, julga. Ele julga as pessoas. Deus, como juiz, ele julga. Julga, sim, Senhor. Como não? Por mais que Deus, o homem não queira, Deus, ele julga o homem. A Bíblia fala que Deus, ele pesa os corações. Pesquise na Bíblia. Deus, ele pesa o espírito. Ele esquadrinha os corações. Deus analisa pastor Oséias. Deus analisa você. E deixa eu te dizer, se ninguém quiser servir a Deus, sirva sozinho. Se todo mundo da humanidade querer abandonar Deus, sirva a Deus sozinho. Você vai fazer a melhor escolha. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e gozo no Espírito. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão as anteriormente destruídas, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Edificar, que significa dizer um lugar que foi destruído, assolado. Os lugares antigamente assolados e restaurarão anteriormente destruídos. Porque Deus, ele constrói e ele vai fazer você edificar os lugares anteriormente destruídos. Agora, depende de você. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você transforma o seu coração para Deus, Deus, ele faz grande morada na sua vida. Quando você coloca o seu coração diante dele, ele faz grande morada na sua vida. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, transformando, dirigindo, conduzindo, instruindo, iluminando os seus passos. Iluminando os seus passos. E restaurarão anteriormente lugares destruídos. O diabo veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim dar vida e vida com abundância. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. O diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele vai dar vida e vida com abundância. E deixa eu te dizer, Jesus vai te dar vida e vida com abundância. Ele dá vida. O arquétipo, o protótipo, o paradigma de Jesus é fazer a vontade do Pai. E como filho de Deus amadurecido, roios, nós devemos fazer também a vontade do Pai Celeste que está no céu. Porque Deus amou de muita maneira que deu um filho, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a vida eterna está em Jesus. A vida eterna se encontra em Jesus. João 14, versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Muito bem. E renovarão as cidades assoladas. O renovo significa dizer que Deus vai renovar
O renovo vai dizer que Deus significa dizer que Deus vai renovar, restituir, restaurar. O renovo significa dizer que Deus vai fazer coisas novas, coisas transformadas, coisas abençoadas. O renovo quer dizer renovação. O renovo do novo, renovação. E renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Queridos, nós estamos na geração e existe 4 tipos de geração orientado, falado, né, pela ciência, a geração X. Se você nasceu entre 1965 e 1981, você nasceu na geração X. Se você nasceu em 1982 a 1984, você nasceu na geração Y. Se você nasceu em 1995 a 2010, você nasceu na geração Z. Se você nasceu em 2011 a 2026, você vai ser da geração Alfa. A geração X é caracterizada, ela é orientada pela descoberta da internet. A geração Y, ela é caracterizada, orientada pela exploração da internet. E a geração Z, ela é caracterizada e orientada pelo manuseio e as renovações da internet. A geração Alfa é a geração que vai de 2011 a 2026. Não se sabe, não se compreende, não se tem ideia como será a geração Alfa. A geração Alfa, ela é uma geração que começou em 2011 e vai até 2026. Ou seja, independente da geração, você precisa servir a Jesus. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo é o Salvador de sua vida. Creia, acredite, creia, divulgue. O Evangelho não é somente você ter para você mesmo, você precisa divulgar, falar, exprimir a verdade do Evangelho. E daí você precisa ter uma convergência do reino de Deus. A convergência do reino de Deus. O seu ide, a sua missão, o seu testemunho, a sua vida, a sua fala, o seu olhar para Deus. Tem um texto que eu gosto muito, que diz que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Perceba bem, escute bem, muito. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se crer e for batizado, será salvo. E se não crer, será condenado. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Se pegar alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Porque é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Deixa eu te dizer algo, creia, acredite. Deixa eu te dizer algo, faça o seu compromisso com Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, procure o seu pastor, procure a sua igreja, a igreja mais próxima da sua casa, que você se identifique, e que seja uma igreja da palavra, que pregue a palavra, e aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa eu te dizer algo. O mundo está passando por momentos
finais. O mundo está passando por momentos finais. Nós estamos chegando a uma era que os teólogos, os filósofos, os grandes pastores que estudam a matéria sobre o tempo do fim. Mas o tempo do fim não como uma igreja acovardada, não. A igreja ela não pode ser acovardada e não vai se acovardar, não. A igreja nunca foi covarde. O tempo do fim, aonde nós vemos situações de guerra, rumores de guerra, que já aconteceu desde o tempo de Mateus 24, porque Mateus 24 já se cumpriu. Mateus 24 já se cumpriu. Agora perceba, o mundo está acelerando para a segunda volta de Jesus. Não confunda a volta de Jesus com o dia do Senhor. Não confunda a volta de Jesus com o dia do Senhor. Estude a Bíblia. Procure saber uma diferença com a outra. E hoje nós estamos vendo alguns conceitos que Deus nos deu. O primeiro conceito foi a medida do pecado, a medida dos amorreus. Deus falou para Abraão: Abraão, as medidas dos amorreus não foi enchida. Ou seja, é a medida dos amorreus. Tem uma medida de pecado que Deus ele não suporta e não tolera. Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus ama o pecador. Verdade? Deus ama as pessoas que estão no pecado, mas Deus não ama o pecado. E a alma que pecar, essa morrerá. E o pecado é um veneno. O pecado é um veneno que nós devemos lutar contra tal. E a pessoa que ela vive na prática, na orquissodocia, ela vai perecer. Ela vai perecer porque ela está em pecado. E o pecado tem as suas consequências. Então, o homem, eu sempre falo que Deus deixa o homem à vontade para o homem fazer o que quiser. Mas, queridos, a conta chega. O endereço nunca erra. Você não vai receber a conta de luz, está no seu nome, na casa do vizinho, vai chegar para você. E a melhor coisa que você tem que fazer é você reconfigurar, é você fazer o que é certo, é você fazer o que é direito, é você fazer o que é correto e se quebrantar diante de Deus. Se reconfigurar, se quebrantar, se dirigir diante de Deus. Por quê? Porque é a medida do pecado dos amorreus. Segundo lugar, o pecado ele traz o juízo de Deus. Quando você pega um lixo, o lixo traz mosca. O pecado ele traz o juízo de Deus. O pecado traz o juízo de Deus. Quanto a quebrantamento, arrependimento, confissão, acabou. Não tem demônio nem homem no mundo que venha acusar você de nada, porque você já foi liberto pelo sangue de Jesus. Mas quando você endurece o coração e não muda suas atitudes, você vai ser quebrantado sem que haja cura. Você vai ser quebrantado. Você vai ser parado por Deus. Não se admire se você vê muitas pessoas nesse tempo sendo paradas por Deus. Porque Deus ele puser a sua palavra para cumprir. Porque o homem, às vezes o homem ele fica ensandecido. Às vezes o homem tem a síndrome de se achar que é Deus. E Deus, ele não gosta. É considerado por muitos o pior tipo de pecado que existe.
é o orgulho, a soberba. Que Deus nos livre desse mal, livre a mim e livre a você sempre, e nos mantenha sempre humilde até sua volta. Todos os pecados são ruins, nefastos. Pecado é pecado, tem que ser tratado. Mas o orgulho, ele fere, porque todas as vezes, como viu o pregador, que Deus olha, vê alguém orgulhoso, ele se lembra de Satanás. E as consequências não são boas. Depois viram que o juízo de Deus é preparação para a noiva que vai morar no céu, a noiva que vai morar no céu, a noiva que vai subir ao céu, que vai entrar pelas mansões celestiais. Nós somos a noiva. O livro de Cantares também faz uma alusão muito pertinente e contundente em relação a Jesus, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva. E a noiva está adornada para o seu noivo. A noiva está adornada, né, para o seu noivo. Então a igreja ela é adornada na santidade, lavada, redimida pelo sangue de Jesus, orando, buscando ao Senhor, purificando-se através da palavra de Deus, que há duas coisas que purificam o homem, segundo a Bíblia. A oração e pela palavra são purificados. Oração e palavra. Por isso você precisa conversar com Deus, falar com Deus, dialogar com Deus. E depois, queridos, a metanoia, aquilo que nós falamos, é o arrependimento, é você ser dirigido por Deus, é você ser conduzido por Deus, é você ser orientado por Deus, é você ser controlado por Deus. É a metanoia. A metanoia, que significa dizer quebrantamento, arrependimento, confissão. A metanoia significa dizer uma nova conduta, um novo olhar. A metanoia significa dizer você tem uma nova vida em Jesus. Nesses 15 anos de pastorado, quantas pessoas eu vi mudando seu rumo, mudando a história da sua vida, porque o Evangelho entrou nele e Cristo fez a metanoia. Cristo, ele permitiu que Cristo mudasse. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é hora de nós reconfigurarmos. É hora de nós sermos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, transformados e moldados por Deus. Deixar Deus transformar cada dia mais nossas vidas. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Você precisa crer em Deus, acreditar em Deus. Não acredite em filosofias. Não, a palavra de Deus tem que ser o seu norte. A palavra de Deus para mim está acima de qualquer coisa. A palavra de Deus para mim está acima de filosofias, teorias, partidos políticos, time de futebol, personalidade. A palavra de Deus é o próprio Deus. Tem gente que defende mais um político do que Deus. Defende mais o seu time do que o dogma da doutrina. Não seja assim, filho. Seja um pregador da palavra.
Creia, acredite. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, Meu Deus. que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Alegrei, como disser. Vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é minha força. Alegrai-vos. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Alegre-se. Jubile. Exalte. Glorifique Todavia me alegrarei. o nome do Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu Aleluia. creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, Meu Deus. Creia. Ainda Acredite. que a Declare. figueira não floresça, que não haja fruto na vide, Meu Deus. e o produto da oliveira minta, todavia me Aleluia. Glória a alegrarei, Deus. todavia me alegrarei, Bendito seja o nome do Senhor. Todavia eu me alegrarei em ti. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que o fruto da oliveira minta, Meu Deus. em ti me alegrarei, em ti. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Alegre-se no Senhor. Profetize. Declare. Deixe-me orar por você. Seu nosso Deus, Pai Celestial. Bendito Deus, Criador do céu e da terra. Deus poderoso, abençoe essa pessoa que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente. Abençoe no seu corpo, a sua alma e seu coração. Que o Espírito Santo encontre guaridas nos recônditos mais escondidos da sua alma. E que essa pessoa seja abençoada por ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.